volta a falar sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos de limitar as tarifas, o seu tarifaço em 10%. E aí é um prazo, viu, dessa redução de 90 dias. Bora falar já sobre isso com o Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, âncora do Money. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Ótimo dia a você e a todos que nos assistem, Carol. É isso. Então, há esse teto agora de 10%, mas para a China não tem refresco, viu? Não só não tem refresco, como tivemos uma escalada. Agora essa taxa subiu para 125%. Aumentou a guerra comercial, porque a China também respondeu aos Estados Unidos, como falamos ontem aqui no Novo Dia, trazendo aqui em Breaking News para você ligado na nossa programação. Como é que o mercado está reagindo a tudo isso, hein, Gabriel? Olha, foi uma euforia generalizada no dia de ontem. Do céu ao inferno, né? Hoje, exato. Do céu ao inferno, nós tínhamos um dia bastante pesado, com a confirmação dessa retaliação da China, com a promessa de levar a briga até o fim e com os Estados Unidos não cedendo. Até o horário do anúncio, ali por volta das 2 horas da tarde, nós tínhamos os Estados Unidos que apenas ignorava a reação da China. E Donald Trump, que nas suas redes sociais falava que ia tudo ficar tranquilo, que para que as pessoas acreditassem nos Estados Unidos, que essas medidas trariam muitos investimentos ao país e pedia para que os deputados e senadores votassem no seu projeto de corte de impostos, falando, gente, hora de fazer alguma coisa é agora, vocês têm que responder. A gente está tarifando o que vem de fora, mas a gente precisa melhorar o ambiente aqui dentro. Então ele estava ignorando a China até a hora do anúncio desta pausa de 90 dias nas taxas. Lembrando, você pontuou muito bem, Carol, é uma pausa. Nas negociações com México e Canadá, nós já tivemos 2 pausas e, no final das contas, as tarifas passaram a valer desde a semana passada. Então, no dia da libertação dos Estados Unidos, México e Canadá foram tarifados no mesmo patamar que foi anunciado lá atrás, no começo do ano. Ou seja, nós já tivemos muito espaço para as negociações, mas mesmo assim, os 3 países não chegaram a um consenso, não chegaram a um acordo, o que pode acontecer com os mais de 180 países que estão envolvidos nessas negociações agora. Pois é, 90 dias você conseguir avançar em qualquer tipo de negociação com essa lista de países não é um prazo razoável para falar aqui. Exato, e Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, fala que a negociação vai ser individual, então não vamos ter aqui um mutirão, aqui o feirão da negociação com os Estados Unidos, isso não existe, vai ser para cada um dos países, então essa é a grande preocupação do tempo. E aqui a reação do mercado. O mercado ficou o dia inteiro entre perdas e ganhos, subia um pouco, caía um pouco, conforme Donald Trump se pronunciava, mas não se referindo exatamente à China, o mercado estava ali no 0 a 0, estava entre perdas e ganhos, corrigindo algumas ações, o pessoal aproveitando para comprar, porque ficou um pouco mais barato comprar ação nos Estados Unidos. Trump mas aí, incentivando. o Trump fez um post na sua rede social falando, gente, comprem agora. A recomendação é que comprem. Então ele já tinha cantado essa bola algumas horas antes, às 10h37, que foi justamente o horário do post de Donald Trump, quando o mercado estava bem próximo do 0 a 0. Em alguns momentos negativo. E aí a gente passou o dia inteiro sem grandes notícias, sem grandes novidades, sem a resposta dos Estados Unidos. E aí, para lá das 14 horas da tarde, o mercado disparou com a publicação na sua rede social e com o efetivo anúncio de uma pausa e também essa tarifação de 125% para a China. Todos os índices subiram assim sem controle. O principal deles, que é o Nasdaq, que abriga as empresas de tecnologia muito afetadas pelas tarifações, porque a gente sabe que tecnologia precisa de insumos que vêm de todas as partes do planeta, em especial de Taiwan, que é um dos principais produtores de semicondutores que precisa, por exemplo, para fazer celulares, para fazer computadores, para fazer placa de vídeo para inteligência artificial. Taiwan foi uma das maiores taxas, recebeu essa maior taxa e agora todo mundo foi para 10%. Então, essa indicação de Donald Trump disposto a negociar fez com que os índices saltassem 12% para as empresas de tecnologia, 9% para o S&P 500, que também tem essas empresas de tecnologia listada no índice, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então, consequentemente, as Big Techs entram nesse S&P 500, então saltando 9,5%, e o Dow Jones, que é o índice industrial, que é o mais tradicional dos Estados Unidos, 7,87%. E aqui eu separei algumas das principais empresas, por exemplo, a Tesla subiu 22%, em um dia só, em uma tacada, 22%. O Google subiu 9%,
a Amazon subiu 11%, a Nvidia, que como eu disse, precisa de Taiwan para fazer seus produtos, subiu 18%, nós temos a Apple também subindo 15%, foi uma das mais afetadas nos últimos dias. Essa foi a reação no mercado acionário americano, Carol. Na verdade, foi do inferno ao céu, Gabriel Monteiro. Quando a gente fala que o Donald Trump ele fez uma postagem na sua própria rede social incentivando a compra de ações, isso já é passível de uma investigação. Já tem senador democrata pedindo a investigação do presidente. Com certeza, por manipulação de mercado, por informação privilegiada. Donald Trump fez um post na sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, recomendando compra de ações e algumas horas depois, menos de 4 horas depois deste post, as ações dispararam. Então, sim, a SEC, que é basicamente quem controla o mercado de ativos mobiliários nos Estados Unidos, pode abrir uma investigação contra o presidente. Já vai ter muita gente da oposição incitando essa investigação, se há ou não manipulação de mercado. Nós temos também a reação do dólar, porque não só de bolsa americana, nós vivemos no mercado financeiro, o dólar lá na casa... nós tivemos aí o dólar na casa dos R$ 6,09 no pior momento do dia de ontem. Ontem abriu o pregão já subindo. Já subindo, já indo para o céu por conta dessa briga que se intensificou contra a China. Aqui a gente tem um histórico. Desde o dia 2/4, que nós tivemos o anúncio das tarifas recíprocas, o tal dia da libertação, o dólar estava ali na casa dos R$ 5,65, R$ 5,70. A primeira reação foi de queda. Por quê? Porque começou-se a imaginar no mercado uma recessão para os Estados Unidos, o enfraquecimento da economia. Então, a moeda perdeu força. E aí, depois da primeira retaliação da China, e aí a gente começou esse jogo de réplicas e tréplicas, o dólar disparou. Em especial contra o nosso mercado, contra o real, porque contra as grandes moedas, o dólar até perdeu um pouco de força. Mas contra os mercados emergentes, por conta desse risco todo, e claro, os mercados emergentes normalmente venderem para as grandes economias que, se desacelerarem, elas podem causar um problema para nós, aí o dólar foi lá para o espaço, R$ 6,00. Chegou a R$ 6,09 no dia de ontem e agora R$ 5,83 depois dessa pausa nas tarifas. Então, ontem foi bolsa para cima e dólar para baixo, Carol. É justamente esse olhar para o Brasil que vamos trazer agora com o Gabriel Monteiro. Antes da análise do Gabriel, trazer quais vão ser os impactos para o nosso país a partir dessa taxação agora por 90 dias para as exportações e importações dos Estados Unidos em 10%. Temos declaração do presidente Lula sobre esse assunto, sobre esse tarifaço. Ele participou da cúpula da CELAC, discursou por lá, falou que tarifas arbitrárias geram instabilidade no mercado internacional e elevam os preços. Bora conferir. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado.